Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você hoje na palavra de Deus que se encontra em Oséias, capítulo 4 e o versículo de número 6, onde o texto bíblico ele vai nos dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, eu te rejeitei para que você não seja sacerdote diante de mim. Como tu ignorastes a lei de Deus, eu ignorarei os teus filhos. Esse texto ele é muito conhecido de todos os cristãos e todos em algum momento da sua vida já fizeram menção desse versículo dizendo: olha, bem que a palavra de Deus diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o que nós temos feito com essa informação? Mas o que nós temos feito com esta realidade da vida cristã? É um dos períodos que mais se tem escrito livros e é um dos períodos que menos se lê a Bíblia Sagrada. Muitos irmãos que vão à igreja, eles não sabem o que diz a Bíblia Sagrada. Quando eles escutam alguma coisa, eles dizem: onde está escrito isso? Temos também alguns irmãos que citam palavras e dizem que elas são versículos bíblicos, sendo que elas não são versículos bíblicos. Elas são pensamentos formados através de versículos bíblicos, mas elas não estão escritas como eles dizem. Nós vemos que falta conhecimento em muitas áreas da nossa vida. Nós temos vivido um tempo que nós às vezes repetimos alguma coisa e não sabemos nem por que estamos repetindo. Nós damos nossas opiniões em assuntos que nós não dominamos. Nós queremos falar de política, mas não sabemos a origem da política, o que significa política, de onde veio política. Nós queremos falar de saúde, sendo que nunca estudamos saúde. Nós queremos dar opiniões e isso tem sido um grande mal do nosso tempo, onde nós estamos dando opiniões dizendo que Deus não se importa, que Deus não liga, que Deus sabe que nós somos a si mesmo, e essas opiniões têm feito uma coisa ruim acontecer, que é a destruição de muitos que se dizem filhos de Deus, povo de Deus, pessoas que se declaram conhecer a verdade, mas que andam destruídas. E o texto disse: o povo é destruído porque lhe falta conhecimento, e não um conhecimento humano, mas um conhecimento de Deus. Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe o que Deus quer para você? Você sabe por que você não pode fazer algumas coisas que o mundo diz que é comum? Você sabe por que o jovem não faz sexo antes do casamento? Você sabe por que a Bíblia ensina ao marido não fazer sexo fora do casamento? Você sabe por que a Bíblia diz que o divórcio não é uma boa resolução para a família? Você sabe o problema que existe quando você destrói um lar, uma casa, uma família? Você sabe o problema que existe quando você não cuida e não educa seus filhos? Nós queremos dar opinião, nós queremos falar, mas nós muitas vezes não queremos entender a verdadeira palavra de Deus. E eu quero convidar você nesse dia a refletir sobre isso. Você que fala muito, você que dá muita opinião, você tem conhecimento de Deus? Você sabe o que Deus quer para você e para as demais pessoas? A Bíblia vai nos dizer que por ignorar o conhecimento, nós seremos ignorados. E tem uma palavra ali que diz que, como vocês ignoraram a lei de Deus, os seus filhos vão ser ignorados. Isso quer dizer que os nossos filhos vão pagar pela nossa ausência. Os nossos filhos vão sofrer algo porque nós estamos ignorando o que Deus ensinou. Façamos um exemplo. Dentro de uma igreja, todos cristãos, e façamos a seguinte pergunta: quantos cristãos que estão aqui dentro, durante a semana, pelo menos 3 vezes, meia hora, dedicam um tempo para estar com seu filho, lendo a Bíblia e ensinando a Bíblia, falando de Deus? Quantas mãos se levantariam? Penso que poucas mãos se levantariam. Biblicamente, a responsabilidade de educar os filhos é dos pais, de ensinar o caminho de Deus é dos pais. Porém, muitos pais estão terceirizando para a igreja. E isso é um grande erro do tempo que vivemos. Se você inverter esse exemplo que eu dei e aplicar a um pastor, e o pastor falar: não vai ter mais leitura bíblica, não vai ter mais escola bíblica, e nós vamos dar opiniões conforme a nossa própria vontade. Você vai aceitar um pastor assim? E por que você é um pai assim? E por que você aceita ser assim? Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que é necessário buscar o conhecimento real, porque é necessário buscar o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus e do que Deus tem para nós e do que Deus quer de nós. Pense, reflita neste dia. O texto é muito claro. O povo é destruído
por falta de conhecimento. Pare de brincar com o pecado, pare de ignorar a sua falta de conhecimento de Deus. Busque ao Senhor. É isso que o mundo quer. O mundo quer ir você no TikTok o dia inteiro, no YouTube o dia inteiro, no Facebook, no Twitter, no Instagram. O mundo quer isso. Quer você alienado, quer você dando opiniões baseado numa informação de um telejornal. Você tem que hoje mudar esse conceito, porque senão você será destruído. Quantos naquele dia vão ter uma surpresa? Mateus capítulo 7, Jesus diz o seguinte: naquele dia muitos vão dizer, mas em teu nome, e eles vão ser ignorados, porque não era no nome de Cristo. Como você está hoje? Você está sendo enganado? Você está se deixando enganar? Você está estudando? Você está se aplicando? Você está se dedicando a ter conhecimento, a não errar, a não pecar contra Deus? O meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Nós temos que orar nesse tempo. Existem muitas igrejas, existem muitas mensagens, existem muitos livros, existem muitas conferências, mas isso não passa de reuniões e momentos com Deus. O que vai fazer você viver uma vida real é ter uma vida com Deus e não momentos com Deus. Pense e reflita. Você é hoje alguém que está buscando ter conhecimento de Deus? Ou você está sendo ignorante? Ou você está sendo analfabeto, espiritualmente falando? Pense uma coisa, se uma pessoa analfabeta ganha uma carta escrita, você tem 24 horas para ir a algum local e ganhar um prêmio. Essa pessoa, ela vai ter a informação, ela vai ter o benefício, mas ela não vai chegar até o benefício, porque ela não sabe ler o benefício. Não seja hoje alguém que ignora o conhecimento. Busque o conhecimento de Cristo, busque conhecer a palavra, se dedique, leia a Bíblia, vá à igreja, não fique sendo guiado pelo mundo, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Eu oro a Deus para que eu e você possamos abrir os olhos e viver uma vida cristã verdadeira e não uma vida cristã hipócrita de andar à igreja, de ir à igreja, de no domingo abrir a Bíblia na igreja e não ler ela em casa e não praticar o que se lê e não se envolver e não estudar e não querer ser um cristão verdadeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse tempo e que Ele nos ajude e que você possa crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus. Esse é o meu desejo. No nome de Jesus. Amém.